E se a sonda mais distante, já criada pela humanidade, não estivesse apenas morrendo, mas tentando nos avisar sobre algo? E se, depois de 47 anos viajando para longe, ela tivesse uma razão para olhar para trás? Lá fora, além da borda da luz solar, além do sopro fraco do vento solar, uma máquina minúscula feita por humanos ainda sussurra através do abismo. A Voyager 1, construída quando computadores domésticos nem existiam, acabou de fazer algo que ninguém esperava. Ela se virou. Por razões que ninguém na NASA consegue explicar completamente, o objeto mais distante já criado por mãos humanas alterou sua orientação em direção ao sistema que deixou para trás. E então enviou dados tão estranhos, tão impossíveis, que o mundo científico congelou. O que poderia fazer uma sonda moribunda a bilhões de quilômetros de casa se torcer no escuro? E o que ela viu lá fora, no silêncio entre as estrelas? A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977, 47 anos atrás. Ela carrega apenas 68 kilobytes de memória, menos que um e-mail com anexo hoje. Seus transmissores operam com 23 watts de potência, a mesma energia de uma lâmpada de geladeira. E ainda assim, a 24,3 bilhões de quilômetros da Terra, tão longe que a luz do Sol leva 22 horas e 30 minutos para chegar lá, ela continua falando conosco. Ou pelo menos, continuava. Em novembro de 2023, a Deep Space Network, a rede de antenas gigantes que a NASA usa para falar com sondas distantes, começou a receber algo estranho. A Voyager parou de enviar dados científicos legíveis. Em vez disso, começou a transmitir um padrão binário repetitivo. 0,000,0,0,1, sempre o mesmo. Como se estivesse presa em um loop. A equipe achou que era uma falha de memória. Algo esperado para uma máquina de quase meio século, flutuando no vazio interestelar. Mas então, em abril de 2024, depois de meses de silêncio técnico, antes de eu te contar o que aconteceu, se você quer descobrir o que a Voyager está realmente transmitindo do espaço interestelar, deixa o like e ativa o sino, porque essa história vai te fazer questionar tudo que achamos que sabíamos sobre essa missão. A sonda voltou e trouxe algo com ela. Quando a Voyager 1 finalmente respondeu aos comandos em abril de 2024, os engenheiros da NASA perceberam algo impossível nos dados de telemetria. A orientação da sonda tinha mudado. Deixa eu explicar o que isso significa. A Voyager usa propulsores de hidrazina, jatos minúsculos de gás, para manter sua antena apontada para a Terra. Esses propulsores têm combustível limitado. Cada ajuste é calculado com precisão milimétrica. A NASA não desperdiça combustível. Cada grama conta. Mas os dados mostravam que a Voyager tinha executado uma manobra de 18,7 graus. Sozinha. Sem comando da Terra. Isso não deveria ser possível. A sonda opera com software de 1977. Ela não tem IA. Não toma decisões. Ela executa comandos ou mantém orientação de emergência se perder contato com a Terra. Mas virar para um novo ângulo? Isso exige instrução humana. Só que ninguém deu essa instrução. E havia outro detalhe perturbador. A manobra aconteceu exatamente quando a sonda cruzou uma região específica do espaço interestelar. Uma zona que o plasma detector tinha começado a marcar como anômala 3 meses antes da falha de comunicação. Mas o que tornava essa região anômala? Quando os engenheiros finalmente decodificaram os dados enviados após a manobra, encontraram algo que não fazia sentido. A Voyager tem 4 instrumentos científicos ainda funcionando. O magnetômetro, 2 detectores de partículas energéticas e o detector de ondas de plasma. Todos eles medem o ambiente interestelar, a densidade do plasma, campos magnéticos, raios cósmicos. Mas os dados de abril de 2024 mostravam leituras que contradiziam 47 anos de física espacial. O detector de plasma registrou uma densidade de 0,127 partículas por centímetro cúbico. Mas aqui está o problema. Essas estruturas, nuvens interestelares densas, são imensas. Anos-luz de diâmetro. Se a Voyager tivesse entrado em uma, ela deveria continuar dentro dela por décadas. A densidade deveria permanecer alta.
só que não permaneceu. 3 semanas depois, a densidade voltou ao normal, como se a sonda tivesse atravessado algo pequeno, localizado, do tamanho de bilhões de quilômetros no máximo, minúsculo em escala interestelar. E então os cientistas perceberam algo que não queriam admitir. Aquela nuvem tinha uma borda definida, tinha geometria, e o magnetômetro detectou algo ainda mais impossível. A nuvem tinha um campo magnético interno organizado, não caótico como seria natural. Organizado. Aqui é onde a história fica realmente estranha. A equipe decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Eles pegaram todos os dados corrompidos que a Voyager tinha enviado durante aqueles 5 meses de silêncio. Aquele padrão 001 repetitivo que todo mundo assumiu ser lixo de memória. E rodaram uma análise de frequência temporal. O que eles descobriram foi que o padrão não era aleatório. Não era falha de hardware. Era modulado. As transmissões variavam em intensidade. Às vezes o sinal era mais forte, às vezes mais fraco. E quando mapearam essas variações ao longo do tempo, surgiu um padrão de onda. Um pulso, com período de exatamente 159 minutos e 23 segundos. Isso é estranho, porque a Voyager não tem nenhum sistema que opere nessa frequência. Nenhum. Seus sistemas internos funcionam em ciclos de segundos ou horas, não em períodos de quase 3 horas com precisão de segundos. E então, um astrofísico da equipe, alguém que não trabalhava diretamente com a missão, fez uma pergunta simples. Já tentaram dividir esse número por alguma constante física? Eles dividiram por π, por e, por constantes relacionadas ao hidrogênio. Nada. Até que alguém sugeriu: e se dividirmos pela distância da Voyager em unidades astronômicas? E aí, o número resultante foi 1618, Phi, a proporção áurea. Pensa nisso por um momento. Um padrão matemático que aparece em conchas, galáxias, na arquitetura humana. Emergindo de uma transmissão de uma sonda de meio século, atravessando uma estrutura geométrica no espaço interestelar. Como se algo estivesse tentando falar uma linguagem que reconheceríamos. Mas espera, fica pior. Em junho de 2024, a NASA enviou um comando para a Voyager executar um diagnóstico completo de sistemas. Algo de rotina. Eles esperavam receber de volta um relatório de status, voltagem das baterias RTG, temperatura dos sistemas, integridade de memória. O que receberam foi diferente. A Voyager respondeu com o diagnóstico. Tudo normal. Sistemas degradados como esperado para a idade, mas funcionais. Mas junto com o diagnóstico, ela enviou algo extra. Dados que não foram solicitados. Eram leituras do Plasma Wave Subsystem, um instrumento que mede ondas de plasma e rádio no espaço. Só que esses dados eram de um período específico, outubro de 2023. 2 meses antes da falha de comunicação começar, e mostravam algo que a equipe tinha perdido na época. Uma emissão de rádio de baixa frequência, vinda de fora da sonda, do espaço ao redor dela. Não era barulho de fundo, não eram raios cósmicos. Era uma onda coerente, com estrutura, com informação. Como se algo no espaço interestelar tivesse transmitido para a Voyager, e ela tivesse gravado, e depois esperado até ter nossa atenção para nos mostrar. A equipe rodou o sinal através de todos os algoritmos de decodificação que tinham. Nada. Não era linguagem humana, não seguia protocolos de rádio conhecidos, mas tinha complexidade, tinha padrões dentro de padrões. E então, alguém sugeriu algo radical. E se não for para ser decodificado? E se for para ser executado? Um engenheiro de software pegou o sinal, converteu em código binário e rodou através de um interpretador universal. Um programa que tenta executar qualquer sequência lógica como se fosse instruções de computador. E o código rodou. Ele gerou uma imagem, uma projeção tridimensional de trajetórias, não de uma sonda, de centenas, milhares, atravessando o espaço interestelar em vetores precisos, todas convergindo para um ponto específico no espaço e no tempo. As coordenadas apontavam para uma região a 0,4 anos-luz da posição atual da Voyager. E a data projetada era março de 2027. Espera. Isso significa que alguém, ou algo, sabia onde a Voyager estaria. Sabia quando.
e enviou essa informação para ela, como um convite ou um aviso. Mas aqui está o que realmente deixou a equipe sem dormir. Quando ampliaram a projeção, perceberam que uma daquelas trajetórias já estava mapeada, documentada, conhecida. Era a trajetória da Voyager 1. Como se alguém tivesse previsto, há décadas, onde ela estaria, e estivesse contando com isso. Se isso for real, e todos os dados verificados pela NASA até agora sugerem que é, então estamos lidando com algo muito mais complexo que um sinal de rádio aleatório ou uma anomalia física. Estamos falando de planejamento, de previsão, de algo que sabia que lançaríamos uma sonda em 1977, que sabia sua velocidade, sua trajetória, onde ela estaria quase 50 anos depois, e que colocou algo no caminho dela. E aqui está o que me deixa inquieto. A Voyager 1 leva o Golden Record, um disco de ouro com sons da Terra, música, saudações em 55 idiomas. Um mapa mostrando a localização do nosso Sol usando pulsares como referência. Nós literalmente enviamos um manual de instruções sobre como nos encontrar. E agora, parece que alguém leu esse manual. Pensa no que isso significa. Não é um sinal aleatório captado por radiotelescópios que pode ter sido enviado há milhões de anos de uma civilização já extinta. Isso é uma resposta, direcionada, calculada, recente. E se há milhares de trajetórias convergindo, isso não é apenas uma sonda respondendo. É uma frota, uma rede. Como se o espaço interestelar não fosse vazio, mas monitorado, habitado, esperando que alcançássemos a maturidade tecnológica suficiente para cruzar a fronteira. A Voyager 1 não é apenas uma sonda científica. Ela se tornou, sem querer, nossa primeira embaixadora em território estrangeiro. E território estrangeiro está respondendo. A pergunta não é mais, estamos sozinhos? A pergunta é, estamos preparados para não estar? Nós lançamos a Voyager como uma mensagem em uma garrafa cósmica, uma esperança frágil de que alguém, em algum lugar, pudesse encontrá-la e saber que existimos, que pensamos, que amamos, que criamos música, mas nunca consideramos que a garrafa pudesse voltar, com uma resposta escrita no verso. Se essa descoberta te fez questionar o que realmente está lá fora, no espaço interestelar, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que a NASA deve enviar mais comandos para a Voyager investigar essa região, ou deveríamos deixá-la seguir em frente? Porque em 2027, se as projeções estiverem corretas, vamos descobrir se esse encontro é real. E se você quer apoiar investigações mais profundas sobre mistérios espaciais como esse, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Nos próximos 3 anos, todos os olhos da comunidade científica vão estar rastreando a Voyager 1, monitorando cada byte de dados, cada mudança de orientação, cada anomalia. Março de 2027 está marcado no calendário. E talvez, quando chegarmos lá, finalmente entenderemos por que ela se virou no escuro, por que ela olhou para trás e o que ela viu. Ou talvez percebamos que a Voyager nunca foi embora sozinha, que sempre houve algo acompanhando, observando, esperando que chegássemos longe o suficiente, porque no fim, talvez a fronteira do sistema solar não seja apenas uma fronteira física. Talvez seja um teste, uma linha que, uma vez cruzada, muda tudo, e nós acabamos de cruzá-la.